Olá, viva! Sejam bem-vindos à DW África, a emissora internacional da Alemanha. Esta é uma emissão muito especial para acompanhar as eleições legislativas guineenses. Para que servem as eleições na Guiné-Bissau? É a pergunta que muitos cidadãos eleitores guineenses fazem quando um governo é demitido, quando ocorre um golpe militar ou quando o parlamento é dissolvido. São situações que acontecem com uma certa frequência na Guiné-Bissau e o país não parece conseguir emergir da instabilidade política quase crónica. A campanha eleitoral para as 7ª eleições legislativas guineenses termina nesta sexta-feira. No domingo, cerca de 900 mil eleitores vão eleger os novos 102 deputados ao Parlamento e, consequentemente, o próximo governo do país. Mas os potenciais vencedores da votação do domingo são os mesmos de sempre, porque os líderes dos maiores partidos nesta corrida eleitoral são os mesmos que têm governado o país no passado. A Guiné-Bissau será capaz de alcançar a almejada estabilidade governativa com os atores políticos de sempre? É a questão que se coloca e o que vamos também saber com os nossos convidados para um debate sobre o futuro político da Guiné-Bissau aqui na sua DW África. É o meu convidado neste programa muito especial, o analista político guineense Rui Jorge Semedo, também a ativista social Telma Saidi, conhecida por Tita, dispensa apresentações. Olá, bem-vindo a todos, sejam muito bem-vindos à DW África, muito obrigado pela vossa disponibilidade. E eu começo por si, Tita. Guiné-Bissau vai a votos. Na sua opinião, o que é que está em jogo, o que é que está em disputa nestas eleições na Guiné-Bissau? Eu penso que. Bom dia, primeiramente. Eu penso que o que está em disputa nestas eleições é exatamente termos como é que eu ia dizer? Uma certeza do próximo caminho da Guiné-Bissau. É sabermos analisar qual é o melhor partido político que irá saber fazer a melhor coligação, não é? Porque é quase impossível um partido ganhar com maioria absoluta na Guiné-Bissau neste momento. Mas isso enquanto jovem, enquanto ativista, enquanto alguém que acompanha o dia a dia da guineense, o que é que os guineenses almejam nestas eleições? Parece que os políticos prometem mudança, prometem estabilidade, mas são os mesmos de sempre que governaram o país ao longo de várias décadas. Exatamente. Durante estas eleições não estamos a verificar nada de novo, a não ser as mesmas caras, os mesmos rostos que têm estado a disputar por este lugar. Neste momento, a juventude, eu acho que é uma juventude, eu vejo a juventude da Guiné-Bissau com esperança, mas que é uma juventude perdida. É uma juventude onde não nos são dadas as oportunidades que realmente merecemos. E nós vemos isso através das listas que foram feitas, não é? Nós continuamos a ver ministros há 30 anos no mesmo lugar, nós continuamos a ver deputados há 30, 20 anos no mesmo lugar e realmente não foi feito o trabalho de dizer, olha, foste deputado 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, vamos pôr um jovem à frente também e que tal apoiar esse jovem para deixar o seu legado aqui na Guiné-Bissau. É algo que não aconteceu. Eu realmente, como jovem, sinto muito triste porque vejo muitos jovens cheios de potencial que poderiam realmente dar um contributo maior ao país. Mas também tentou ingressar à lista de candidatos de um determinado partido, não passou. Mas, pelos vistos, os partidos dizem, ao mesmo tempo, que estão a promover lideranças juvenis. Isto, na sua opinião, não está a acontecer? Na minha opinião, através da experiência política que eu tive, nestes 2 anos que eu fiz parte de um partido político, acabei por reconhecer que fui usada como uma jovem que tem visibilidade pelo próprio partido. Porque a partir do momento que eu faço uma crítica, sou posta de lado e sou vista como se fosse o inimigo.
o que não é o caso. Eu acho que dentro de um partido político nós estamos a treinar para ir para a Assembleia. E quando isso acontece, quer dizer que dentro dos partidos políticos podemos ter opiniões diferentes, sim senhora, e tentar alcançar a melhor opção de todas. Não foi o que aconteceu no meu caso. No meu caso, o partido olhou para mim como se eu fosse um inimigo, o que me mostra claramente que o líder desse partido não tem capacidade de ser primeiro-ministro na Guiné-Bissau. Ou seja, está a questionar a democracia interna de partidos, neste caso. Exatamente, exatamente. E dentro dos partidos, as mulheres e a juventude, eu normalmente digo que são usados como claqueiros. As mulheres para fazer os trabalhos de base, para fazer as organizações dos eventos e tudo mais, e os líderes para pegarem o microfone para falarem, não é? Então chegou o momento das mulheres terem um posicionamento e da juventude ter um posicionamento. Porque correr atrás dos carros, correr sem objetivos, continuarmos nesta Guiné-Bissau, eu acho que já chegou o momento de dizermos basta. Ok, Rui Jorge Semedo, muito obrigado também pela sua disponibilidade. A minha questão é, a Guiné-Bissau parte para estas 7ª eleições legislativas em busca da estabilidade ou em busca de um regime político que se acentue nesta atual dinâmica política da Guiné-Bissau, onde se discute se é válido o sistema político atual semipresidencialismo ou se a Guiné-Bissau deverá avançar para o presidencialismo como a maioria das constituições dos países da CEDEAO. Muito bom dia, Brema, e obrigado a todos os telespectadores. Olha, eu acho que, naturalmente, a Guiné-Bissau, ao longo desta experiência de 30 anos, né, da democracia, está sistematicamente a tentar poder se engrenar nos trilhos da democracia. Agora, o que realmente vale observar aqui é a forma como o país, né, está a tentar engendrar os mecanismos para poder realmente fazer vincar a democracia na Guiné-Bissau. Portanto, há uma certa dificuldade que o país está a ter, também analisando de uma forma geral, tem tudo a ver com o seu percurso político, né? A começar pelo período colonial, depois passando pelo período do regime de partido único, e o país não conseguiu desatar das amarras desse processo histórico no contexto democrático. Tanto que basta observar as dificuldades que o país teve e ainda está a ter para fazer funcionar as suas instituições democráticas, né? A contar que já caminhamos para 7ª eleições legislativas e nenhum governo saído das eleições conseguiu concluir o mandato. Isso é um elemento fundamental. Outro elemento fundamental tem a ver, não é, com a ideia propalada pelos políticos, sobretudo pelos presidentes da República, de que o sistema semipresidencialista não nos serve. O que, na verdade, é uma pura falácia. Eu acho que o que está em causa, o que não nos serve são os políticos, que nos últimos tempos, né, temos produzidos e reproduzidos. Mas isso tudo também tem a ver com o investimento, sobretudo, nas áreas-chave, né, a educação. Por um país com um nível de qualidade de educação, acredito que não estaria a acontecer o que sistematicamente acontece na Guiné-Bissau, sobretudo nos últimos anos. Né? Mas os políticos também culpam muito a atual Constituição da República, que vigora desde 1993, que de facto é foco da instabilidade. Nós temos, em quase 30 anos da democracia, a Guiné-Bissau teve 22 primeiros-ministros. E eles dizem que é a Constituição da República que é o problema. Nós vimos o presidente atual que tem uma certa dificuldade em cumprir a separação de poderes entre órgãos da soberania. Exatamente, não é? Eu acho que o cumprimento dos princípios de separação dos poderes não tem a ver com a Constituição da República, agora tem a ver com a postura política dos responsáveis dos órgãos da soberania. Portanto, eu acho que é uma falsa questão estar a atribuir a responsabilidade da estabilidade política na Guiné-Bissau à Constituição da República. A Constituição é muito bem clara e depois é bom que todos saibam de que não há uma única Constituição no mundo que como é que se diz?
que não tem lacunas, não é? Que não tem algo que possa ser apontado como algo que possa realmente provocar algum constrangimento. Agora, o que impera, o elemento fundamental, é a vontade política. O espírito político muito comprometido, né, dos atores políticos, e também o fortalecimento das instituições. Então, as instituições na Guiné-Bissau são frágeis. Os militares, sistematicamente, quando queiram, entram no jogo democrático, né, para impor as suas vontades. Os presidentes da República, todos eles, desde a abertura política a esta parte, demitiram os governos, dissolveram o parlamento, mas sem argumentos consistentes. Particularmente, né, o último que tivemos em maio passado, os argumentos apresentados pelo Presidente da República são frágeis, e isso mostra muito claramente que o que estava em causa é a agenda do Sr. Presidente da República e não o próprio contexto político, né, que exigia essa postura do Sr. Presidente da República. Ou seja, ele tinha apresentado a sua proposta da revisão constitucional para mudar o sistema político e o Parlamento já tinha também a sua proposta, acabou por ser um foco de instabilidade do problema, né? Sim, essa ruptura, porque nos começos do primeiro ano, né, da presidência do presidente Umar Sissoco existia uma sintonia quase que perfeita entre a maioria no Parlamento e o presidente, tanto que chegou o momento de debate sobre o orçamento, o programa geral do Estado. O presidente acabou por demitir num dia um grupo de ministros para irem ao Parlamento, reforçar a bancada para fazer aprovar o programa e depois, no outro dia, serem reconduzidos novamente para os seus lugares no governo. Então, essa relação não era adequada por dois órgãos, não é, de soberania, porque aí denota, obviamente, uma relação de subserviência do Parlamento à presidência da República. Então, depois de o presidente, não é, começar a avançar com a sua agenda de reforma constitucional, depois isso se agravou ainda com a denúncia feita pelo seu primeiro-ministro da existência de um acordo secreto entre o Sr. Presidente da República e o Presidente do Senegal. Então, o Presidente acabou por perder a base de apoio que tinha no Parlamento. E daí se sentiu fragilizado e acabou por usar legitimamente, entre aspas, o poder que tem constitucionalmente para dissolver o Parlamento e empurrar o país para eleições legislativas antecipadas, coisa que demorou um ano, né, para se acontecer. E isso também mostra a nossa impreparação, a fragilidade do país para chegar a esse ponto, né? Viver praticamente um ano sem um executivo legítimo, sem a existência de um parlamento para poder discutir e fiscalizar a ação governativa. E isso tudo é grave, não é? Para um país que já tem uma experiência de mais de 30 anos de democracia. Telma, nós estamos a acompanhar a campanha eleitoral. Ontem o sindicato União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau disse que é uma campanha de luxo que os partidos no poder estão a fazer, e não há escolas, não há um sistema de saúde que funcione, não há absolutamente o caminho de desenvolvimento já trilhado na Guiné-Bissau. Na sua perspectiva, como é que podemos comparar esta campanha eleitoral, olhar para a campanha eleitoral, o investimento que os partidos fazem na campanha eleitoral, quando o país precisa de condições básicas? As campanhas eleitorais na Guiné-Bissau, tradicionalmente... Eu queria perguntar, eu coloquei esta questão a Telma, depois podemos falar consigo. Desculpa. Eu penso que se os partidos políticos, se os nossos, como é que eu ia dizer, se os nossos executivos metessem a mesma energia que metem para angariar fundos para as campanhas políticas, para angariar fundos para o país, para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, eu acho que não estaríamos aqui sentados a falar. Nós estamos a falar de uma população que 48% é analfabeta. 24% de meninas e meninos não têm acesso à escola. 44% de crianças, rapazes e jovens não vão à escola. Então, a partir do momento que nós temos partidos políticos que trazem 50, 100 carros, ou estou só a chamar números por não exatos números,
Eu acho que é uma campanha de luxo. E é mais uma campanha, é simplesmente aquilo que tem acontecido sistematicamente na Guiné-Bissau. É durante a campanha política, o dinheiro sai não sei de onde. As condições para fazer campanha política saem não sei de onde. Não são fiscalizadas contas. Se nós tivéssemos uma fiscalização aqui no país verdadeira, os partidos políticos tinham que dizer onde é que saem esses fundos, para que vieram esses fundos, como é que eles conseguem esses fundos e como é que nós, enquanto Estado, não conseguimos fundos para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Isso é muito, muito grave na minha visão. Tenho estado a fazer uma campanha, normalmente o que eu digo é uma campanha para o analfabeto ver, que é a campanha das t-shirts, a campanha dos carros, das motas, das bicicletas, e nós, enquanto povo, continuamos a assistir isto, Diria principalmente... outro das fotos para as redes sociais também. Sim, tiram fotos para as redes sociais e nós achamos que é tudo muito certo. E isso faz-me uma certa confusão, porque eu vejo muitos jovens colegas meus que são formados, que são ditos intelectuais, muito inteligentes, que deixam-se levar nesse sistema, nesse regime que a Guiné-Bissau tem estado a ter desde sempre, que é um regime do sim senhor, é um regime de que nós pomos a política na Guiné-Bissau como um espaço de ganhar dinheiro, como um espaço de enriquecer. Então, por isso é que a maioria dos jovens hoje em dia veem a política como uma oportunidade de vida. Mas acha que esta geração, os jovens atuais, estão preparados para assumirem rédeas da governação na Guiné-Bissau, em condições, neste caso? Não têm condições, não estão preparados, não têm experiência política. Não só de ter experiência política, deixaram-se levar pelo próprio regime, a quem eu chamo o regime do sim senhor. Se for um jovem que diz sim senhor a tudo, muito provavelmente irão-lhe dar a oportunidade de candidatar, irão-lhe dar carro, irão-lhe dar todas as condições. Mas se for um jovem que tem a cabecinha e pensa por si e faz questões, já é mais difícil. Então, como mudar isto? Se não podemos contar com os jovens e se não podemos também mudar o rumo dos acontecimentos no país com os mesmos de sempre? É tentarmos fazer a conscientização da população, não é? É tentarmos fazer trabalhos realmente, como é que eu dizer, verídicos. Nós temos aqui muitas instituições internacionais que o trabalho deles não passa só por tentar passar uma boa imagem, mas que normalmente não vão ao fundo das questões, não vão às tabancas realmente falar com as pessoas e tentar fazê-los, dar-lhes um conhecimento para além. Hoje em dia está tudo muito caro em Bissau. Até eu que tenho um bocadinho de condições, o arroz está caro, o açúcar está caro. E todas essas questões afetam-me porque eu sou uma cidadã comum que acorda de manhã, vai à taberna comprar açúcar. Se o arroz está caro, afeta-me comprar ao preço que está. Então é uma consciência que a população tem que começar a ter. Se as coisas estão caras, é porque nós precisamos de medidas de mudança no país. Nós precisamos, talvez, de outros executivos que tragam algo diferente à mesa. Então, neste aspecto, para mim, eu acho que a juventude realmente não está preparada. A juventude que está na política, dentro dos partidos políticos, que já são, como é que eu ia dizer, que já são como se fossem a relíquia da Guiné-Bissau, não é? Esses partidos políticos, os jovens desses partidos políticos, definitivamente não estão preparados. Rui Jorge Semedo, também deste ponto de vista de conteúdo da campanha eleitoral, o que os partidos prometem, promessas que nunca são cumpridas, que avaliação faz dessa intervenção dos partidos durante a campanha eleitoral, numa altura em que, como ouvimos a Telma dizer, é mais uma campanha para se exibir, não é? Sim, do ponto de vista de conteúdo, eu acho que é praticamente invisível o déficit, não é, do conteúdo, daquilo que os partidos apresentam ao eleitorado. Também porque, como não é, a Telma acabou de referir, o nível das pessoas, né, em termos de qualidade da educação, o que deixa a desejar. Então, os partidos se sentem confortados durante o período da campanha eleitoral para apenas se debruçarem em coisas vulgares,
em coisas vulgares e não em programas muito bem estruturados e consolidados para poder realmente mostrar, bom, vamos investir na educação, por exemplo, que é um dos pilares chaves para qualquer sociedade. Mas tentar explicar como é que vão investir, como é que vão mudar a educação pela positiva. E historicamente, como foi dito aqui, os partidos se preocupam mais em ostentar, em fazer-se apresentar que tem uma capacidade financeira, também, embora na lei eleitoral existe que após as eleições os partidos devem justificar as suas despesas na Sénia, mas isso nunca chegou a acontecer, por causa, mais uma vez, daquilo que já referimos, que tem a ver com a questão de fragilidade das nossas instituições. Mas também nós não podemos ver essa extravagância de ostentação dos bens materiais só durante o período da campanha eleitoral. Porque também perguntamos, por exemplo, nos últimos tempos tem-se feito um investimento espantoso na área da defesa e segurança. Só numa pancada, as forças de defesa e segurança receberam mais de 40 viaturas, com um valor que ronda mais de 20 milhões de francos CFA. E onde é que saiu esse dinheiro para fazer a aquisição dessas viaturas? Estava no Orçamento Geral do Estado? Então, eu acho que são as questões, não é, que nós devemos estar a indagar, não só durante um período específico, mas durante toda a governação. Mas também o país passou um ano sem Parlamento, órgão que deveria fiscalizar a ação do governo. E tivemos um governo sem fiscalização parlamentar. Mesmo no momento que funcionava o Parlamento, nunca houve, não é? Aliás, por exemplo, a Guiné-Bissau tem uma força de estabilização aqui. E o debate sobre a vinda dessa força, o Parlamento ainda estava em ativo. Chegou a passar pelo Parlamento? Não passou. Portanto, o que estamos a vivenciar agora, durante o período da campanha eleitoral, é o reflexo do processo governativo guineense. Então, eu acho que há toda uma urgência e necessidade de repensarmos as nossas instituições, de fortalecermos as nossas instituições e deixarmos de fortalecer as pessoas. Porque isso não vai ajudar a Guiné-Bissau realmente a se engrenar no compromisso que tem com a sua população, mas também com a comunidade, né, a que a Guiné-Bissau faz parte, os seus parceiros multi e bilaterais. Portanto, Guiné-Bissau hoje... desculpa só, a Telma lança esse debate para refletirmos sobre a juventude. Será que a juventude, esta geração atual, está preparada para assumir rédeas de governação na Guiné-Bissau ou não, ou se já é uma geração muito comprometida com a atual liderança, os mesmos de sempre, que os dirigentes que sempre guiaram a Guiné-Bissau para o lugar onde se encontra? Eu concordo com a sua observação, embora também estou ainda com alguma esperança relativamente a esse aspecto. É verdade que impera, e muito, está quase a ser uma cultura, né? Bajulação, intrigas, corrupção, e a juventude, uma boa parte, sobretudo, a juventude envolvida com a dinâmica política, estão também a assimilar esses comportamentos para poder ter espaço. E não estão, enquanto jovens, não estão, por exemplo, a observar a médio e longo prazo, estão a viver numa cultura de imediatismo. Eu quero também ter carro, quero estar a viajar de vez em quando para a Europa, quero construir a minha casa, como agora, não é moda aqui na Guiné-Bissau. Todos os governantes praticamente passaram pelo país de 2000 a esta parte, têm uma propriedade na Europa. Ou seja, estão a reproduzir aquilo que era o comportamento colonial, né, que o próprio Cabral definia que a Guiné-Bissau era uma colônia de exploração. Então, os responsáveis políticos da Guiné agora estão apenas a dilapidar os recursos públicos para construir fortunas no Ocidente, sobretudo, e também aqui no país vizinho, particularmente no Senegal. E os jovens também estão se a enveredar por essa cultura, né, de loucura, de falta de patriotismo e, sobretudo, de falta de responsabilidade e compromisso político com o país. Então, mas ela também estava a referir que quase os atuais dirigentes
estão, se me é permitida a expressão, marimbar-se pelo mérito. Mais bajulação é que conta. Estou a ouvi-lo com alguma dificuldade, mas acho que eu consegui captar mais ou menos a ideia. O que acontece, na verdade, é que existe uma relação, não é, muito forte de dar cá, toma lá, de culto ao chefe, e isso está a minar todo um esforço para poder realmente ter uma dinâmica política que se espera de um país como a Guiné-Bissau. Portanto, uma outra coisa é a banalização do saber. Nós, por exemplo, observamos em partidos dominantes, os partidos com potencialidade de constituir a maioria no Parlamento, de poder chegar ao Executivo, sendo, por exemplo, liderados pelas pessoas que não têm uma preparação sólida, não é? Que sabem minimamente o significado de estar à frente de uma instituição pública. Até hoje, os próprios partidos é que patrocinam isso. Temos deputados incapazes de saber, na realidade, qual é o papel de um deputado. Temos responsáveis no setor da defesa e segurança sem condições de saber ler minimamente uma carta, né? Fazendo um discurso, olhando para o papel e ler. Então, é nesse imbróglio, né, de banalização da instituição pública que nós nos encontramos. Então, e isso não favorece. Então, o problema é estrutural. Nós não podemos observar apenas a situação da juventude, nós não podemos observar apenas a situação das mulheres, nós não podemos observar apenas a situação dos políticos se nós não enquadrarmos toda essa problemática dentro de uma estrutura onde tem que ser repensada a forma como o país deve começar a se organizar, valorizando, né, os aspectos fundamentais, começando pela educação, que precisa ser autonomizada, uma educação autónoma e de qualidade. E nós não temos isso. Desde a abertura política a esta parte, os diretores das escolas são nomeados pelos partidos. O acesso à admissão pública agora não se... Ou seja, existe a lei, né, que regula o acesso à admissão pública, mas quem emprega os servidores públicos são os partidos. Então, por isso estava a dizer, é um problema estrutural, tem que ser reorganizado para realmente poder também começar a dar espaço, né, a ser seletivo nas pessoas que vão ter acesso ao Parlamento, ao governo, à admissão pública, a todos os setores. Do contrário, hoje, todo mundo, qualquer pessoa, pode ser qualquer coisa na Guiné-Bissau. Nós não podemos pensar uma sociedade assim. Qualquer sociedade tem a elite, né, e também tem a massa. Quem quer ser elite tem que trabalhar, tem que investir, sobretudo na educação, mesmo sendo filho do lavrador, mesmo sendo filho do pescador, tendo oportunidade para ir à escola de qualidade, vai chegar ao topo da sociedade. Então, mas, infelizmente, estamos a distorcer, estamos a criar uma cultura de vitimização, trazer o discurso do campo-cidade, discurso ético, não sei o que é isso, não vai nos levar a lugar algum, e o país está a retroceder sistematicamente, deixando grandes oportunidades, porque a Guiné-Bissau é um país com muita potencialidade, basta nós concentrarmos para poder maximizar tudo aquilo que nós temos e poderá, eventualmente, nos tornar num dos países mais próximos da nossa costa ocidental. Tita, ou melhor, de Telma, nós estamos na véspera destas eleições, mas pelos dados que temos, parece que o próximo Parlamento terá menos de 15%, 14% das mulheres, como muito menos do que o Parlamento que foi dissolvido ano passado pelo Presidente da República. Onde é que entra a participação feminina no processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau? A participação, como nós sabemos, foi aprovado a lei da paridade, que são os 36%, não é? A partir do momento que essa lei não é respeitada, está a ser cometido um crime contra a igualdade de género e contra os direitos das mulheres. Isto mostra claramente que o objetivo dos partidos políticos na Guiné-Bissau sempre foi vanglorializar o homem, o dirigente. É como eu digo, a mulher serve só para fazer o trabalho base, escrever os discursos,
organizar as comissões organizadoras, cozinhar, fazer o trabalho de trás todo que os políticos precisam para serem vistos. Mas a maioria desses trabalhos que são feitos pelos jovens e pelas mulheres. Tenho experiência dentro de um partido político e sei exatamente do que falo. Eu quero que várias mulheres como eu tenham a atitude de vincar o pé e dizer basta. Basta, eu preciso das minhas oportunidades pelas minhas capacidades. Isto acontece também porque muitas mulheres que estão dentro do sistema sentem-se confortáveis demais e também sentem-se ameaçadas por outras mulheres que possam vir atrás. Nós não temos uma cultura de entreajuda entre mulheres. E a partir do momento que nós começarmos a ter essa ajuda de interajuda, por isso é que eu decidi criar o Girls Power, que é um meio de interajuda de mulheres e meninas. É termos mentoras, termos mulheres que nos ensinam. Talvez se eu tivesse uma mentora antes de ter entrado para o partido político ou durante o meu tempo num partido político, eu teria tido talvez atitudes que eu não tivesse, que foi expor o que estava a acontecer, que me fez parecer uma inimiga, mas que hoje em dia eu voltaria a fazer exatamente a mesma coisa, porque saí com a cabeça erguida, saí de lá contando a minha verdade. E eu acho que é isso que falta na Guiné-Bissau. Falta os homens na Guiné-Bissau começarem a ter, dentro da comunidade política, começarem a ter, como eu digo, vergonha na cara. Os homens não têm vergonha na cara neste país. E a partir do momento que existe esta crise realmente da participação das mulheres na Guiné-Bissau, esta eleição deveria ter sido eliminada, a meu ver. Deveriam ser feitas novas listas a respeitar o direito das mulheres. Neste caso, o Supremo Tribunal de Justiça teria que assumir esta posição a quando da entrega das listas, neste caso. O problema da Guiné é que a justiça não funciona. A justiça só funciona para alguns, não é? Enquanto continuarmos a ter uma justiça conivente e uma justiça que não tem verdade, vamos continuar assim. E a justiça da Guiné-Bissau deixou muito a desejar para as mulheres guinenses. Telma, para fecharmos a sua parte aqui, qual é a sua expectativa para o domingo? O que poderá sair destas eleições? A Guiné-Bissau vai se estabilizar ou lançou-se mais uma oportunidade para um campo de instabilidade política na Guiné-Bissau? A esperança é que a Guiné-Bissau irá estabilizar-se, mas ao mesmo tempo também irá depender das coligações, das parcerias, dos acordos, porque como eu disse inicialmente, não acredito que nenhum partido político irá ganhar com a maioria absoluta, e sim haverá um partido que irá fazer a melhor negociação. Então é isso que eu espero para domingo. Rui Jorge Semedo, sei que faz parte de membro da sociedade civil, vão monitorizar também o dia da votação. Qual é o trabalho que vão fazer? Como é que este trabalho vai se desenrolando durante os próximos dias? Olha, o nosso trabalho enquanto célula de monitorização das eleições insere-se apenas nos incidentes e não nos resultados das eleições, porque a lei na Guiné-Bissau não respalda a sociedade civil para fazer um trabalho de observação eleitoral. E praticamente desde 2005 a sociedade civil iniciou esse trabalho, mas só a partir de 2019 é que constituímos um único grupo da sociedade civil para poder uniformizar a nossa visão e também o nosso entendimento sobre as eleições, com o propósito de poder contribuir para umas eleições livres, justas e transparentes. Portanto, temos a nível nacional 200 monitores que vão cobrir aproximadamente 30% das mesas de voto, e eles vão fazer o trabalho com a missão de identificar problemas como, por exemplo, o atraso na abertura das mesas, a falta de um outro material, algumas perturbações e coisas que possam contribuir para criar alguma irregularidade do ponto de vista de andamento do processo. E eles vão reportar isso para uma sala das operações que terá aproximadamente 50 especialistas, um grupo de introdutores de dados, que são
técnicos que vão receber informações a partir do treino, processar em tempo real e remeter para o grupo de analistas, que são também constituídos por cerca de 10 especialistas em área das ciências sociais, desde o aspecto gênero, de legislação, história, sociologia, e eles vão analisar os incidentes e depois reportar para uma outra Câmara, que é a Câmara de Decisórios, que terão como papel estabelecer contato com órgãos responsáveis. Por exemplo, se for um assunto relacionado com as CREs, de imediato vão ligar para o presidente da CRE para poder regularizar a situação. Se for do âmbito da CNE, então vão entrar em contato com o presidente da CNE. Mas se for também uma situação de violência, vão entrar em contato com a Polícia de Ordem Pública para poder controlar a situação. E temos uma outra Câmara, que é de comunicação, que vão colocar em tempo real todo o andamento, não é? A cobertura que estamos a fazer em tempo real. A sala estará aberta para visita. Tradicionalmente temos recebido partidos, não é? Candidatos, partidos, coligações, que vão visitar a sala, mas também as missões de observações internacionais, as representações diplomáticas e a comunidade em geral. Funciona no atual hotel Dunia, é o Hotel 24, é ali que nós montamos a nossa sala para poder fazer o trabalho. Compete à sociedade civil, que é poder influenciar a existência de umas eleições justas, livres e transparentes. Desde logo agradeço os nossos convidados, Telma Saidi e também Rui Jorge Semedo, por se juntarem a nós nesta edição muito especial da DW África. Desde a independência ou desde a implementação da democracia em 1994, a Guiné-Bissau teve 22 primeiros ministros, 3 golpes de Estado e foi palco de uma guerra civil que durou 11 meses, de 7 de junho de 1998 a 7 de maio de 99. A Guiné-Bissau vai a votos no próximo domingo e a DW África está nesta maratona eleitoral a acompanhar o processo eleitoral guineense. Em nome de toda a equipa, este programa foi produzido por Amos Fernando e apresentado por mim, Braima Darami, editado por Guilherme Correia da Silva. A todos, um abraço forte. Mais notícias em dw.com/português, também no nosso Facebook DW Português para a África. Um abraço e continuação de um bom dia.